porque a inovação dentro do Poder Judiciário ela não pode ter esse viés mercadológico. A gente não pode ter um sistema dentro do Poder Judiciário que seja um sistema caro, que seja um sistema que só tenha uma fonte que possa subsistir, possa recepcionar aquele sistema. Precisamos ter várias tecnologias, precisamos ter outras tecnologias competindo entre si para que a gente possa ter esses sistemas dentro do judiciário, não só sistemas, inovação, não ficar dependendo somente em relação a um fornecedor. Boa tarde a todos, então é uma honra contar com ilustres conselheiros do Conselho Nacional do Ministério Público, Moacir, Comim, uma honra contar com a presença de vocês, conselheira Daniela e conselheiro Bandeira, uma honra contar com vocês também, do Conselho Nacional de Justiça. A gente vai fazer então uma rodada inicial, trazendo suas perspectivas, né, diante, claro que a evolução tecnológica, a inteligência artificial, cibersegurança foram os temas centrais escolhidos para o evento. Esse movimento de inovação que só cresce no ecossistema de justiça, vinha conversando com a conselheira, né, a quantidade de instituições aqui no ExpoJude, cerca de quase 200 instituições de justiça, 2.500. Está dando. Quem está falando aqui está dando interferência? Eu acho que a Vanessa a gente está ouvindo aqui. Alô, Vanessa? Não mais. Enfim, são muitas instituições de justiça aqui presentes, são cerca de 2.500 pessoas participando de todas as plenárias. Nós tivemos no primeiro dia 1.400 pessoas capacitadas pelos temas de tecnologia e inovação. E o que está ficando muito claro é que, independente das tecnologias, tudo isso passa pela educação. A educação tem sido um tema que perpassa todas as disciplinas e vem conquistando mais adeptos, né, esse movimento de investir a educação para capacitar as pessoas a usar as tecnologias. Então, o desafio de vocês, né, diante de todas as atribuições dos conselhos, né, diante desse cenário todo, eu gostaria que vocês trouxessem essa perspectiva. Vou começar com a conselheira, por gentileza. Todos me escutam? Todos me escutam, né? Então eu vou tirar aqui, só para não ficar me ouvindo de uma forma diferente. Primeiro, eu queria agradecer o convite ao Piccoli por estar aqui presente, aos meus colegas conselheiros, tanto do CNJ quanto do CNMP, para falar de inovação e os desafios da inovação dentro do Poder Judiciário. Quando eu penso em inovação, eu me lembro sempre de um povoado chamado Mumbuca. Eu não sei se vocês conhecem, que fica em Tocantins. É um povoado onde nós temos ali uma comunidade quilombola, e ali não tinha luz em 99, quando o Rally Dakar passou por ali, saindo do sul, indo até Natal, passou por ali, por esse povoado. E ao passar por esse povoado não tinha luz. E eles fazem um trabalho muito interessante, que é um trabalho com as mãos, que acho que os senhores devem conhecer, que é o capim dourado. E o capim dourado é um trabalho lindo. E aí, quando o Rally Dakar passou por ali, eles falaram, o prefeito falou, não, agora a gente vai colocar luz aqui, iluminação, energia elétrica, isso em 99. No ano seguinte, dito e feito, foi feita a iluminação, foi colocado luz e, consequentemente, com tudo que veio com a inovação, né, que é a tecnologia, enfim, o mundo, aquela comunidade. Dentro dessa comunidade, eles começaram a verificar que tinha televisão, que acendia a luz, os mosquitinhos iam em direção à luz. E quando eu falo isso por quê? Quando a gente pensa em inovação dentro do Poder Judiciário, dentro de um país continental como o nosso, a gente não pode só focar, eu sou do Rio de Janeiro, a gente só não pode focar só no Rio de Janeiro e São Paulo. A gente tem que focar o Brasil como um todo, tendo em vista a nossa dimensão continental. E a inovação, ela vem como a resolução de algum desses problemas. Primeiro, o CNJ tem um grande desafio. Qual é? O desafio da criação de um plano de inovação.
um plano de inovação para que todos os tribunais estejam, pelo menos, numa capacitação mínima, no mínimo nível de capacitação. Ou seja, um mínimo de capacitação dos juízes, capacitação dos servidores em relação à inovação, a trabalhar com a inovação, capacitação também em relação ao trabalho em rede dos tribunais, não só dos tribunais, mas com outras instituições, compartilhamento dessas inovações com as outras instituições, que é tão importante, porque eu acho que quando a gente trabalha sozinho, sem comunicar com o outro, a gente não consegue crescer, a gente não consegue otimizar o nosso tempo. Ainda mais quando a gente fala de inteligência artificial, de tecnologia. Não só a inovação como um todo, porque quando a gente fala em inovação, a gente sempre pensa em tecnologia artificial e sistemas judiciais dentro do Poder Judiciário. Então, a gente tem um grande desafio, que é esse. Colocar todos os tribunais num patamar mínimo em que todos consigam, dentro das suas ilhas, se comunicar com os outros, dentro das suas ilhas, capacitar os seus juízes e magistrados, dentro das suas ilhas, fazer essa interlocução, esse trabalho em rede com todos os outros segmentos de justiça, e não só segmentos de justiça, com os outros atores que estão ao nosso redor. E, para isso, nós temos, dentro do CNJ, um plano de inovação. Esse plano de inovação que será lançado ainda esse mês, para que a gente possa fazer uma métrica de todos esses tribunais. Então, esse é um primeiro desafio dentro do CNJ. A gente colocar um padrão mínimo de inovação com todos os tribunais, tendo em vista esse país continental que é o nosso. O nosso segundo ponto, que eu centro aqui em relação ao grande problema que é enfrentado por todos os tribunais, é o compartilhamento. É a cooperação entre todos os tribunais para fazer conjuntamente a melhoria de um sistema. Exemplo, atualmente nós temos dentro do CNJ um projeto piloto, que começou com Pernambuco, Maranhão e Goiás. Dentro desse projeto, está delineando um sistema de verificar demandas repetitivas. O que esses tribunais estão fazendo conjuntamente? Conjuntamente, eles estão com cada sua equipe se comunicando, que eu acho que isso já é um grande avanço, a gente colocar as equipes dos tribunais para se comunicar e, dentro deles, desenvolverem um único sistema, cada um fazendo um pedacinho desse sistema. Como é que isso é feito? Com a entrega do código-fonte dentro da PDPJ, que a gente tem a nossa PDPJ hoje em dia dentro do Poder Judiciário, que ela consegue fazer todo esse compartilhamento, e a boa vontade de todos os tribunais de juntos trabalharem em prol de algo melhor e que possa ser compartilhado por outros tribunais, porque esses tribunais têm os seus custos, em desenvolver essa tecnologia, e ao desenvolver essa tecnologia e aumentar a produtividade do Poder Judiciário, eles conseguem, sim, compartilhar o que está sendo feito com os outros tribunais. Nada impede que os outros tribunais trabalhem em outras pautas e isso seja compartilhado. Então, dentro do CNJ, isso é, sim, um grande desafio. Colocar todos os presidentes de tribunais, colocar todos os tribunais para comunicarem entre si, para que eles possam saber que o coleguinha do lado pode ter uma inovação, que ele pode compartilhar essa inovação, ou então ele pode trabalhar conjuntamente com essa inovação. E um terceiro e último ponto que eu lanço aqui, de um grande desafio do CNJ, é a colocação do ser humano dentro da inovação, como o vetor da inovação. Nós temos muitos exemplos mercadológicos hoje em dia, né, de que... um exemplo que eu vou dar, a questão da rolagem infinita. Foi descoberto recentemente, há pouco tempo, 2006, né,
que a rolagem infinita ela causa um vício para quem está utilizando aquele sistema. Ou seja, o lucro é muito mais importante do que o olhar no ser humano dentro da inovação feita por aquele programa, né, de rolagem infinita. Outro exemplo, a obsolência de máquinas Apple, que depois de um determinado tempo, essas máquinas, a partir do momento que você atualizava esse software, você perdia o telefone anterior. Então, por que eu estou falando isso? Porque a inovação dentro do Poder Judiciário ela não pode ter esse viés mercadológico. A gente não pode ter um sistema dentro do Poder Judiciário que seja um sistema caro, que seja um sistema que só tenha uma fonte que possa subsistir, possa recepcionar aquele sistema. Precisamos ter várias tecnologias, precisamos ter outras tecnologias competindo entre si para que a gente possa ter esses sistemas dentro do judiciário, não só sistemas, inovação, não ficar dependendo somente em relação a um fornecedor. Esse também é um outro grande desafio que nós temos dentro do Poder Judiciário para a construção de um sistema melhor. E aí, para finalizar aqui, eu digo que, dentro da inovação no Poder Judiciário, algumas perguntas que devem ser feitas não é uma pergunta mercadológica. O que a gente precisa perguntar hoje em dia é o que essa inovação, o que essa tecnologia, o que essa inteligência artificial, ou então o que essa inovação feita sem nada disso, sem tecnologia, sem inteligência artificial, o que ela vai beneficiar gerações futuras? O que ela vai beneficiar o meio ambiente? O que ela vai beneficiar o jurisdicionado? Esse tem que ser o foco da inovação dentro do Poder Judiciário, porque só assim a gente vai conseguir fazer um judiciário mais justo, inclusivo e acessível a qualquer cidadão. Seriam essas as palavras que eu gostaria de falar. Muito obrigada, Piccolo, pela oportunidade. Muito obrigado. Parabéns, conselheira. Vamos continuar com o CNJ, depois a gente vai para o CNMP. Então, conselheiro Bandeira, por gentileza. Muito obrigado pela presença mais uma vez. Vou tirar também. Para falar, acho melhor. Falar assim. Acabei aqui. Bom, muito boa tarde a todos. Vou tentar me habituar aqui com essa fala sem retorno do som, mas espero que tenham todos me ouvindo. É uma satisfação, obrigado, Piccolo, mais uma vez pelo convite, por estar aqui nesse evento tão bem organizado. Cumprimento a Dani Madeira, meu queridíssimo Comim, meu caríssimo Moacir, e a todos os senhoras e senhores que estão aqui nos ouvindo. Pessoa do meu querido presidente Adão, do TJ do Amapá, parceiro de grandes inovações que estamos tentando fazer. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre um desafio em particular, que é quase como uma continuação da minha fala de ontem, que foi uma fala um pouco mais extensa sobre inteligência artificial, e que coloquei alguns desafios, alguns paradigmas, mas na linha do que a Daniela acabou de trazer, né, sobre a preocupação, né, do CNJ em promover inovação, em promover a cooperação entre os tribunais no desenvolvimento dessas novas ferramentas, é que eu quero trazer alguns exemplos que vão enriquecer um pouco a nossa discussão. Nós estamos hoje, eu falava isso ontem, nós estamos hoje no Brasil na vanguarda em termos de uso de inteligência artificial no judiciário em relação a praticamente o mundo inteiro. Agora há pouco eu conversava com o Alexandre Zavagli, ele está aqui presente, e me dizia que no evento onde discutia-se os paradigmas de tecnologia na China, na Alemanha, Zavagli, vejo você ali no fundo, dizia que nós estamos realmente numa dianteira boa e que deve ser mantida, evidentemente. Para chegar lá, evidentemente, nós temos a preocupação de custo, de eficiência, né, e de quantidade de braço que nós temos para colocar no trabalho. É óbvio que se eu tiver diversas equipes nos diferentes tribunais trabalhando no mesmo um projeto similar ou idêntico, eu estou desperdiçando energia. É nesse sentido que o CNJ vem já estimulando há muitos anos a cooperação entre tribunais, inclusive é um dos critérios do prêmio de qualidade do CNJ, né, na matéria de inovação, que você tenha um projeto em parceria com outro tribunal, né, e isso
vai também ser verdade no assunto inteligência artificial, que é o que eu quero focar nesses 8 minutos que me restam. Nós temos já experiências sendo colocadas em prática no Brasil, né? Talvez a mais avançada nesse momento seja do TJ Rio de Janeiro, usando inteligência artificial generativa. Eu falei ontem que nós temos inteligência artificial há muito tempo já, em diversos tribunais, para colocar processo em caixinhas, né? Mas o Rio, com uma ousadia peculiar, talvez, minha querida Daniela, né, do povo dessa terra, né, trouxe uma ferramenta baseada no ChatGPT, né, mas toda configurada, em que você basicamente sobe a sua jurisprudência, as suas sentenças, né, os seus votos como desembargador. Né, o sistema vai aprender com o seu método, aprender com o seu estilo de texto, né, e a partir de uma série de instruções, algumas de prompt e de contexto, fornecidas pelo tribunal, como o tribunal quer que seja produzida a minuta. Né, outras do próprio usuário, que vai trazer seu estilo ou sua convicção jurídica sobre esse ou aquele ponto. Né, você já tem um mecanismo de redator de minutas, né? E vou lhe dizer, eles na verdade tiveram até que dar um passo atrás. Vou cometer aqui uma pequena confidência. Quem me contou isso foi Daniel Aab, aquele carequinha aqui que vai falar daqui a pouco, né? E que é um dos que nem sabe que eu estou falando dele nesse momento, né? Mas que é um cara brilhante que está coordenando esse trabalho de inteligência artificial, né? Lá no Rio. Ele disse: olha, houve um momento em que a gente tinha um botão nos protótipos gerar decisão, mas isso foi achamos tão preocupante isso, né? Não era desejável, talvez, um sistema entregar pronta uma decisão ao juiz. Então, criamos o gerar relatório, né, gerar fundamentação, mas, a partir daí, o juiz tem que confirmar e validar cada uma dessas etapas para poder chegar na redação de um dispositivo que foi mantida, né, na mão da munheca, né, do magistrado. E é uma solução inteligente, interessante, que visa equilibrar os dilemas éticos, né, da inteligência artificial com os paradigmas de produtividade que nós queremos atingir. O ministro Luiz Felipe Salomão, ao final do seu trabalho na Corregedoria, fez uma reflexão, dizendo que no Brasil, quando foi criado o CNJ, nós tínhamos 82 milhões de processos, e hoje nós temos, né, 83 milhões de processos. Ou seja, estamos enxugando gelo, será possível? Não é? Depois, tantos esforços já foram feitos, tantos investimentos já foram feitos na plataforma digital do Poder Judiciário, o PJE, o EPROC, né, tantos instrumentos de consolidação, e nós continuamos com o mesmo número de processos sem conseguir julgar mais do que entra. Então, é nesse ponto que nós precisamos usar a inteligência artificial como um mecanismo, né, que vai dar eficiência. Faz sentido o magistrado tendo que julgar 20 mil processos, ficar perdendo tempo redigindo relatório de sentença? Que é uma coisa quase que automática, né, mecânica, onde você vai descrever cada etapa do processo. Isso é um processo que pode ser automatizado. Eu prefiro deixar o dispositivo ainda na mão do magistrado, mas sem prejuízo que o sistema lhe traga, por exemplo, um alerta: olha, excelência, esse seu entendimento está contrariando o entendimento tal da turma desse tribunal ou do STJ. E você pode levar a trazer a IA para lhe ajudar a diminuir o erro, a diminuir, né, de certa forma, a divergência jurisprudencial. Né? São, portanto, caminhos que nós temos a seguir. Qual é o desafio para o CNJ, tentando responder à pergunta deste painel? Eu enxergo que, no momento, nós temos que entregar uma regulamentação. Né, fizemos já uma audiência pública, né, poucas semanas atrás, vários aqui presentes participaram da audiência pública. Devo dizer-lhes, já é hoje a segunda audiência pública mais assistida da história do CNJ. Né, ela tem apenas 3 semanas no ar, já teve mais de 15 mil views. Né, e, lógico, o tema é candente, todo mundo se interessa em saber o que estamos falando sobre isso. Então, nós vamos entregar, Deus quiser, ainda esse ano, estará no plenário do CNJ para deliberação, evidentemente, oportuna, né, dos conselheiros, uma nova regulamentação de IA para que os tribunais saibam para onde ir. Né? Porque tem vários caminhos possíveis. Né? Amanhã falará aqui o desembargador Alexandre Pimentel, que fez um trabalho maravilhoso aplicando IA dentro do seu próprio gabinete, né? Um método de controle triplo que ele mesmo estabeleceu. Mas, claro, Alexandre Pimentel é doutor na área, ele é pesquisador na área. Né? É importante ter uma ferramenta que todos possam usar. E essa ferramenta tem que ser desenvolvida com regras, né, que o CNJ precisa dispor. Finalmente, como é que a gente vai tratar dado sigiloso? Como é que a gente vai tratar a elaboração da minuta da decisão judicial? Como é que a gente vai tratar que invalida, né, as diferentes etapas do uso da inteligência artificial? Né? E outra, o tratamento de dados.
O Tribunal de Justiça do Paraná, por exemplo, fez uma opção de contratar um produto pronto, o Copilot, né, e com uma exigência fundamental: eu não quero minha base de dados comunicando com a base de dados do Copilot. Porque eles entendiam que isso era essencial, e é mesmo, né, para que se possa evitar que os nossos dados dos tribunais estejam alimentando, né, uma plataforma de uso genérico. Né? Tenho mais 2 minutinhos, vou trazer mais 2 considerações rápidas. A primeira delas, ainda nesse desafio, né, da regulamentação, que vamos ter que debater, é a questão da rotulagem, né, dos dados, né, se eles devem sair na decisão ou não. Me parece que a importância de ter um sistema corporativo e não múltiplos sistemas individuais, cada magistrado tem o seu, é que no corporativo eu consigo, primeiro, fazer um pouco o que o Rio de Janeiro fez, de formatar o contexto do sistema. Né, o sistema deles, o ASSIS, que vai ser em breve exibido para todo o país, né, ele escaneia todo o processo, faz um embedding de todo o processo, né, e armazena aquilo no sistema para depois ser consultado, né, pelo magistrado, pelos assessores, ao longo da necessidade daquilo. Com isso, diminuindo a quantidade de tokens. Você não precisa subir o processo inteiro a cada vez que você vai pedir uma minuta. Ele já está lá na base de dados tribunal. Agora, esse mesmo sistema que vai ter isso na sua base tribunal pode também armazenar internamente a informação de que isso foi produzido com o uso de IA. Por quê? Porque assim eu consigo ter estatística, eu consigo ter transparência, pelo menos para a corregedoria. Eu consigo identificar se alguém está produzindo decisões a toque celery, né, para cumprir algum prazo, por exemplo, sem estar revisando, sem praticamente estar modificando as minutas. E por isso a gente deve insistir, me parece, na instalação de um sistema de IA corporativo. E o outro desafio que virá disso, claro, e aí já concluo, para não estourar meu tempo, o outro desafio disso será o custo. Né? É claro que isso custa dinheiro. Um sistema como esse que eu me referi várias vezes aqui, tanto do Rio quanto do Paraná, tem um preço que está sendo divulgado por enquanto na ordem de R$5 por decisão. Lógico, quando multiplicar-se, nós temos que ter, né, alguma razoabilidade em como usar esses valores, mas certamente um desafio a médio prazo para o próprio CNJ é colocar uma ferramenta dessas de IA dentro da PDPJ, né, para ser utilizada por todos os tribunais, quem sabe, né, até com um custo bastante reduzido por um contrato nacional. Isso vamos chegar lá ainda. Né, ainda não está pronta essa decisão, nem temos verba para isso. Né, por enquanto, cada tribunal vai fazer o seu desenvolvimento, e o que nós queremos, e aí nesse sentido retomo a fala da conselheira Daniela, é que os tribunais colaborem entre si, porque essa ferramenta que o TJ Rio desenvolveu, ela está na PDPJ. Então o pessoal do TJ Pernambuco pode usá-la, instalá-la e desenvolvê-la, e de repente compartilha esse módulo de volta com o Rio e por que não com o Amapá. E a partir daí você tem uma sinergia que já existiu, né? Existe, aliás, no PJE, né? Existe também no EPROC, estamos agora trabalhando com o CISPREC de precatórios, que é tema para outra conversa, né? Mas esta cooperação existindo fará com que os tribunais gastem menos, sejam mais rápidos e tenham mais mecanismos de controle para efetivamente entregar o que nós queremos: jurisdição efetiva, mais rápida, né? A fim de garantir o direito do cidadão. Cravado no tempo, devolvo a minha palavra, meu caro Piccoli. Muito obrigado, conselheiro Bandeira. Como é bom ter 2 conselheiros no CNJ tratando com tanta maestria desses temas, que é de inovação e de inteligência artificial. Isso certamente vai impactar nos próximos passos da justiça brasileira, porque essa orquestração é super importante. Esse é o papel do CNJ, né? Essa costura, essa construção, e ver essas agendas de inovação e de tecnologia. É muito bom ter conselheiros defendendo isso e conduzindo muito bem esse trabalho. Vamos para o Ministério Público com o conselheiro Comim para entender o que está acontecendo no MP. Obrigado. Pessoal, boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Fernando da Silva Comim, eu sou membro do Ministério Público lá em Santa Catarina, fui procurador-geral por 2 mandatos, e atualmente exerço o cargo de Conselheiro Nacional do Ministério Público na representação dos Ministérios Públicos dos Estados. Né? E eu quero cumprimentar inicialmente aqui o Piccoli e agradecer pela oportunidade de vir aqui uma vez mais, né? A gente que acompanha esse trabalho tão legal que você vem fazendo aí ao longo dos anos, cada vez melhor. Né? Cumprimentar meu colega Moacir,
meu irmão, e que é ele a grande referência do Ministério Público brasileiro nessa área. Estou aqui só para lançar algumas provocações, né? E cumprimentar também a conselheira Daniela, conselheiro Bandeira, que são co-irmãos nossos, e eu fico muito feliz em saber que a gente está trabalhando num alinhamento de expectativas, de direcionamento das nossas políticas dos conselhos, caminhando na mesma direção e quase sempre usufruindo também das os mesmos valores, princípios, enfrentando as mesmas dificuldades, né? Eu penso que os caminhos do futuro do sistema de justiça, e quero aqui cumprimentar também o Ivanildo e o Halley, procuradores gerais, que são referências para a gente, e todos que estão aqui da área de inovação. Os caminhos do sistema de justiça, eles passam obrigatoriamente por três aspectos: inovação, inteligência artificial e segurança cibernética. Me parece que esses são três balizas que a gente não vai fugir nos próximos anos. Eu vou me permitir falar muito rapidamente uma pincelada sobre cada um desses aspectos, mas eu vou partir da constatação que foi bem posta aqui pelo Bandeira, de que desde a criação do CNJ, de 82 milhões para 83 milhões, não houve uma redução significativa do número de processos. Na realidade do Ministério Público, quem é do MP sabe o que eu vou falar, nos últimos 5, 6 anos, nós tivemos um acréscimo gigantesco na nossa atribuição, quando passamos a ter que atuar em acordos de não persecução penal, revisões de arquivamentos de inquéritos policiais, quando nós passamos a ter que desenvolver audiências de custódia, estar presentes nas audiências de custódia, e tivemos, inclusive, uma pandemia nesse meio do caminho que acelerou muitos processos tecnológicos. Tudo isso, obviamente, sem um incremento respectivo nos orçamentos de cada uma das unidades. E aí é que surge, sim, a importância daquilo que o conselheiro Bandeira e a conselheira Daniela trouxeram aqui, de ferramentas tecnológicas que possam encurtar essas distâncias, trazer maiores resultados, otimizando os nossos recursos. Hoje tramita, então, sobre inteligência artificial, o que eu posso dizer, qual é o nosso grande desafio hoje, pelo menos dentro do CNMP, em termos de inteligência artificial, Sabo? Nosso grande desafio é, em primeiro lugar, aprovar a recomendação, Lucas, que se encontra em tramitação sobre o uso e a implementação de inteligência artificial dentro do Ministério Público Brasileiro, a partir de balizas claras e um direcionamento da utilização dessa tecnologia de forma não deliberativa, para que nós possamos utilizar esses instrumentos sempre sob a supervisão humana, que no final das contas é aquilo que se espera, né, da inteligência artificial, que ela não comande, né, os recursos humanos, mas que os recursos humanos estejam presentes e possam, de maneira a dirigir o uso consciente, o uso responsável e sustentável da inteligência artificial, para que a gente possa obter os resultados que se espera dessa tecnologia. Essa recomendação ela foi apresentada pelo conselheiro Moacir, junto com o conselheiro Badaró. Eu tive a oportunidade de relatar ao plenário. Ela se encontra com vista ao conselheiro Engels, que é representante do Senado Federal, e acredito que ainda este ano ela deva ser aprovada. Aprovando essa recomendação, nós vamos trazer um ambiente, Paulo, de mais segurança jurídica para os nossos colegas. Eu pergunto hoje, qual de nós, membros do Ministério Público ou magistrados, temos segurança na utilização da inteligência artificial? Será que as nossas instituições, Cidu, estão dando segurança para os nossos colegas na utilização dessas tecnologias? A ausência de regulamentação é um perigo que deve ser avaliado com cuidado. Tem o seu aspecto positivo? Sim, a experimentação ela fica ela se desenvolve num ambiente mais aberto. Mas também nós perdemos a oportunidade das instituições definirem
quais são os pressupostos, por exemplo, de compartilhamento das nossas bases de dados com essas tecnologias. Até onde nós vamos com isso? As definições, por exemplo, dos limites entre a Lei Geral de Proteção de Dados e a utilização de inteligência artificial, com a preservação dos dados pessoais, dados sensíveis. Onde é que... Então, essa regulamentação me parece que se faz necessária cada vez mais nesse ambiente. Nós precisamos, havendo a regulamentação e trazendo essa segurança jurídica, nós precisamos capacitar os nossos colegas, Fernanda. Porque sem capacitação não haverá um nivelamento, cada um vai interpretar, né, aquela recomendação e a utilização da inteligência artificial à medida da sua necessidade, Cotinha. E isso é algo que deve ser uma preocupação também, porque o papel dos conselhos, e esse também é um grande desafio, é proporcionar um nivelamento mínimo, não cerceando aquelas unidades que têm condições de se desenvolverem um pouco mais nas tecnologias, mas também não abrindo mão de um parâmetro mínimo de utilização responsável da inteligência artificial. Além disso, um aperfeiçoamento e um acompanhamento constante, tá? Porque sem esse acompanhamento nós não vamos saber quais são os resultados que estão sendo gerados. E aqui eu quero trazer um exemplo, apenas um exemplo, de como a inteligência artificial ela pode contribuir significativamente no nosso dia a dia, nesse contexto de escassez de recursos que nós trouxemos, que é o caso que foi apresentado pelo Paturi, né? O Paturi eu acho que está aqui, eu vi ele ainda há pouco, do Ministério Público da Bahia, que desenvolveu uma ferramenta, Harley, muito interessante, foi apresentada na última reunião do Conselho Nacional dos Procuradores Gerais, que desenvolve análise de inquéritos policiais e a proposição de fundamentos para o arquivamento, fundamentos para um pedido de diligência ou para o oferecimento da denúncia, que são, em tese, as três decisões possíveis nos inquéritos policiais quando um membro do Ministério Público se depara com isso. Então, existem inúmeras iniciativas. Essas iniciativas elas têm trazido, obviamente, a criatividade, né, dos nossos colegas e a existência de um ecossistema. Hoje, esse ecossistema ele foi construído, né, graças à liderança do conselheiro Moacir e de tantos outros que estão aqui, né, Cidu, Lucas, Paturi, Rodrigo, todos vocês aqui, né, nós conseguimos criar esse ecossistema e eu não tenho dúvida de que muitos produtos, muitas entregas positivas vão ser feitas a partir daí. Mas hoje, o que a classe, o que o sistema de justiça espera é um mínimo de segurança jurídica para que nós possamos trabalhar, Piccoli, dentro de um alinhamento mínimo que é necessário nesse momento. Então, sobre inteligência artificial, eu só queria compartilhar esse meu ponto de vista. Eu vi a conselheira Daniela mencionando, falando a respeito e parabéns pela sua exposição, conselheira, sobre a inovação, né? E eu vejo que nós ainda estamos, talvez, em um estágio muito menos desenvolvido e consistente da experimentação da inovação nas nossas instituições do que a própria inteligência artificial, que é um processo que se iniciou depois e hoje se encontra em um estágio de muito mais denso, muito melhor desenvolvido. Por quê? Nós temos um grande desafio. Como trazer segurança para as contratações públicas de soluções de inovação. Esse eu acho que é o grande gargalo que nós enfrentamos hoje. Eu trocava uma ideia com o presidente do nosso Tribunal de Contas, lá do Estado, e ele, assim, nós iniciamos um primeiro movimento junto com o Tribunal de Contas, mas hoje a administração pública em geral, ela se ressente de uma maior segurança jurídica, porque todos sabem que a inovação pressupõe tentativa, erro, experimentação. E
ao menos dentro da lógica do nosso ordenamento jurídico, o legislador não atribuiu uma margem de erro ao administrador público, e isso faz com que os municípios, os estados, as instituições do sistema de justiça acabem se retraindo um pouco na experimentação de soluções de inovação, sobretudo as soluções de inovação aberta, que são modelos, acredito eu, que nós devemos investir, porque a inovação aberta ela proporciona uma aproximação, conselheira, na nossa perspectiva, do poder público com a iniciativa privada, numa interação positiva para o aperfeiçoamento do nosso sistema de justiça, otimizando recursos das nossas instituições. E, por fim, tenho mais, não quero ouvir música, mas só para finalizar, em relação à cibersegurança. O CNMP aprovou recentemente uma política de cibersegurança do Ministério Público e nós estamos, essa política ficou a cargo da Comissão de Preservação da Autonomia, que eu tenho a honra de presidir, e nós estamos formando agora o Comitê de Cibersegurança para darmos início ao cumprimento dessa política de cibersegurança dentro do Ministério Público, e eu acho que com esses 3 tripés o sistema de justiça, sem dúvida alguma, vai poder revelar muito mais eficiência e vai poder se aproximar muito mais das pessoas do que se distanciar. Nós não precisamos ter esse medo. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado, conselheiro Comim. Ó, falou 2 temas que ontem, entre as 28 salas de treinamento, foram 2 dos treinamentos que lotou, as pessoas ficaram de pé para assistir treinamento, tanto de contratação de inovação, quanto de inovação aberta. 2 dos treinamentos mais procurados aqui do evento. Mas, conselheiro Moacir, para fechar o nosso painel, por gentileza. Boa tarde a todos e todas. Eu tirei o fone também, que no Expoju do ano passado eu me bananei um pouco, me ouvindo e falando, né? É melhor assim mesmo. Quero agradecer o Piccoli por esse evento maravilhoso. A gente sabe, todo mundo que já organizou algum evento na vida, por menor que seja, sabe o desafio das dificuldades. E organizar um evento desse tamanho, Piccoli, realmente é a coroação dos seus 10 anos de experiência. E a gente aproveita muito esse verdadeiro espetáculo de conhecimento, né? Também cumprimento Daniela, Comim e Bandeira, grandes amigos no Conselho. E é desafiador falar em 8 minutos sobre tantos temas bacanas que a gente ouviu, né? Vieses, regulação, colaboração, inovação, marca d'água, supervisão humana. Eu nem sei o que eu vou falar, mas enfim, a gente vai brincando aqui. E, na verdade, assim, eu acho que é esse o grande desafio, Bandeira. A gente lendo um pouco sobre inteligência artificial, né, saindo um pouco da bolha do direito, né, e aqui, Piccoli me falou, né, que aqui está todo o sistema de justiça, né, nós temos MP, Judiciário, Procuradorias Gerais, Procuradorias Estaduais, AGU, advocacia privada, então é o sistema de justiça todo aqui, né? Tribunais de Contas. Então, assim, é muito peculiar do mundo jurídico, né? Mas o grande desafio é a gente começar a entender que a gente precisa também se apropriar de conhecimentos fora do mundo jurídico, né? E inteligência artificial é muito desafiador, né? O professor lá da Califórnia, o Stuart Russell, ele fala que tem 7 áreas, 8 áreas de conhecimento. Economia, psicologia, matemática, engenharia da computação, neurociência, psicologia cognitiva, linguística, teoria do controle e cibernética. Todas essas áreas influenciam na IA. São fundamentos que trazem pontos de vista, técnicas, e a gente é só uma, é regulação. Mas é muito importante, porque a gente dá esse normativo mínimo de segurança da sociedade e de como a sociedade evolui no aspecto político, né? Que o jurídico traz a tradução do mundo político. Então, esse é o primeiro desafio. E é um desafio não só do Conselho, é um desafio de todos os órgãos, é um desafio pessoal. E aí eu já lanço uma pergunta, assim, para aproveitar o embalo.
como é que vocês imaginam que as suas profissões vão estar daqui a 5 anos? Vamos botar 5 anos, porque 5 anos é a margem ainda em estudos de futuro previsível. Mais de 5 anos já começa a ser desafiador, acima de 10 hoje com a evolução é chute. Em foresight, estudos de tendências vão até 5 anos. Mais que isso, já começa a ser chute diante da evolução rápida que as coisas têm. Então, como é que vocês imaginam? Eu tenho uma ideia, mas é uma forma de pensar, né, que a gente vai estudando e vai tentando entender. Então, para falar rapidamente disso, a gente tem falado sobre ambidestria estratégica, ou ambidestria corporativa, ou individual. Né? É a gente ter eficiência operacional naquilo que é repetitivo e volumoso, ambidestria, né? E ao mesmo tempo para inovar e atuar estrategicamente com atuações de alto impacto. Então, pela primeira vez na história da evolução do conhecimento humano, a gente vai ter a oportunidade, né, a grande janela de oportunidade, de fazer a automação da produção cognitiva. As revoluções anteriores fizeram a automação da revolução mecânica, né? Foram revoluções mecânicas, como uma linha de montagem, a robótica, isso foi automatizado. E nós estamos vivendo a era, fantástico, né? Nós temos esse privilégio, né? Nossa geração que pegou mais mudanças. A automação da produção cognitiva. O que é isso? É realmente produzir um conhecimento ali em linguagem natural, que é o que a gente vê com IA generativa. E isso é o grande barato da novidade e, ao mesmo tempo, desafiador. No nosso cenário, a gente vê decisões sendo geradas. E aí, concordo com o Bandeira com relação a esses cuidados que a gente tem que ter, qual é o nível que isso vai chegar. Não só dentro da produção de uma peça, né, porque na tomada de decisão, você faz a decisão, você faz a análise, a decisão e a produção artesanal de uma peça jurídica que corresponde à sua análise e à sua decisão. A máquina faz tudo isso. O que a gente vai aproveitar? Parte ou todo de uma produção de uma peça. E a gente vai fazer engenharia reversa e vai fazer a análise do processo, confirmar se a decisão é aquela e se o conteúdo está assertivo. Ou seja, supervisão humana o tempo todo. Isso no processo já, no resultado já do treinamento, né? Então, como o Bandeira disse, ferramentas institucionais são muito importantes, porque trazem esse ambiente de segurança. Mas, como eu disse, ambidestria é individual. Então, assim, a gente também se apropria dessas coisas. A gente começa a usar para atividades rotineiras, fazer um ofício, sei lá, responder um e-mail. Eu tenho uma IA que me manda a minha agenda do Google no WhatsApp, né, fica me comunicando. Então, são coisas simples, repetitivas e que te ganham tempo. Então, a gente também tem isso. E com os devidos cuidados e orientação, e aí Comim falou muito bem de capacitação, e o Bandeira falou isso ontem, né, essas grandes Big Techs, elas têm uma preocupação com essa questão do tratamento de dados e vazamento, porque isso é o modelo de negócio delas. Qualquer vazamento causa prejuízo, causa responsabilização, né? O próprio Congresso americano autorizou seus servidores a usar ferramentas como o ChatGPT, desde que desabilite o compartilhamento para retreinamento do modelo, justamente porque tem esse compromisso. Os governos podem cobrar, né, auditorias, podem cobrar essas auditorias, e isso é o que a gente está vivendo num primeiro momento, porque assim, tudo isso vai ser institucionalizado, eu não tenho a menor dúvida disso, porque isso vai evoluir para ter essa segurança. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente atua individualmente, conhecendo essas ferramentas, a gente também cria uma inteligência que, somada a todo um grupo, dá uma inteligência coletiva que vai ajudar na construção desses modelos institucionais. Então, isso faz diferença, porque a gente passa a fazer parte, é um movimento top-down, né, e bottom-up. Então, a gente vê esses dois se encontrando, porque é uma premente, né, os tribunais correrem atrás dessas ferramentas institucionais. Então, isso
acaba sendo um movimento natural que a gente precisa monitorar, capacitar, né? O desafio da colaboração, ninguém está reinventando a roda, a gente conheceu o que todos os órgãos estão fazendo, independentemente se é só dentro do Judiciário, se é só dentro do MP, se é a AGU, né? Quem é daqui da AGU, o Sapiens é uma ferramenta espetacular, outros que estão surgindo, a gente se entender como órgão público que precisa ter a governança dos dados, né? E aí o CNJ já tem isso mais avançado, o CNMP está entrando nessa, né? Como a gente costuma dizer, a gente precisa ter os dados limpos, estruturados, porque pode ter a melhor aplicação de IA possível. Se colocar em cima de dados não estruturados ou dados sujos, né? Lixo entra, lixo sai. Então, a gente precisa ter essa governança de dados, que é o mais importante, incluindo tratamento e tudo mais, para depois fazer as aplicações nesse nível que a gente espera de eficiência e, justamente, a gente automatizar aquilo que é repetitivo e, ao mesmo tempo, liberar nosso tempo para atuações mais estratégicas que entregam mais valor à sociedade, correspondente ao que a gente tem de recebimento como servidores públicos que somos e advogados. Obrigado, é isso.